Rapaziada, vocês gostaram muito do antes e depois da soberba atleticana e eu trouxe a segunda parte, tá no mesmo formato que aquele outro vídeo, então assiste até o final pra te não perder nada. Então bora lá, bora rir dos caras que acreditam, estão acreditando até agora. Mas eu fiquei muito orgulhoso da postura da torcida do Galo hoje no Maracanã. O Galo perdendo de 3-1 e a torcida do Flamengo, ó. E a torcida do Flamengo, ó. E a torcida do Galo cantando o hino, cantando. O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor. Cantando, empurrando o time do Galo. Cantando, vai pra cima dele, Galo. Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso. E volto a ressaltar, dá pra gente buscar esse título da Copa do Brasil. É só não faltar vontade. Porque a torcida do Galo vai empurrar. O clima vai estar daquele jeito, irmão. Vai estar daquele jeito. É só os caras entrarem em campo com vontade, com raça, que a gente traz esse título. O Flamengo tem muita qualidade. Mas, cara, o Atlético, coletivamente falando, é muito melhor do que o Flamengo. E tem dessa do Flamengo dar moleza. O negócio é o cara entrar em campo, cara, buscar o resultado. É um 2-0 aqui, um 3-0 aqui, pra mim, totalmente dentro um placar totalmente dentro de uma normalidade. Você achava que o River Plate ia tomar de 3-0 pro Galo? Aqui na Arena MRV? E o River Plate hoje vive um momento muito melhor do que o Flamengo. O River Plate era o melhor time da Libertadores. Melhor time da fase de grupos. Não tinha perdido nenhum jogo na competição ainda. E a gente viu justamente o momento em que o Felipe Luiz fez as alterações, né? Ele tirou ali o Gabriel Barbosa, colocou o Bruno Henrique já no início do segundo tempo, mas ele mudou mesmo a cara do jogo quando ele colocou o Fabrício Bruno no lugar do Eder Rascaeta. Ele conseguiu ali dar uma brecada, né, no sistema ofensivo do Atlético, conseguiu ali neutralizar o Atlético ofensivamente falando, e depois ainda ele colocou o Plata, né, e o Plata entrou muito bem no lugar do Michael, inclusive fazendo o gol aí da vitória do Flamengo, gol esse que deu o título para a equipe carioca. E a medalha de plata para vocês, né? Importante ressaltar. Então é isso, eu acho que a gente precisa nesse momento de levantar a cabeça, olhar para frente. Eu acho que no decepcionante, mas de toda forma é o que eu falo, no futebol apenas um time vence, e o Flamengo foi mais competente, principalmente lá no Rio de Janeiro, e hoje também, né, o Felipe Luiz teve a leitura da partida, foi um duelo aí de dois treinadores que eu particularmente não colocava o Felipe Luiz no mesmo nível do Milito, até pelo histórico aí, a gente já conhece um pouquinho mais do trabalho do Milito, mas o Felipe Luiz mostrou realmente uma sabedoria muito grande, né, para anular o Atlético. O Atlético, por exemplo, no segundo tempo, quando voltou com o Allan Kardec e também ali com a entrada foi o Allan Kardec e o Saravia, né? O Atlético voltou melhor no segundo tempo, ali pressionando, teve um momento de blitz ali do Atlético, e a gente viu justamente o momento em que o Felipe Luiz fez as alterações, né? Ele tirou ali o Gabriel Barbosa, colocou o Bruno Henrique já no início do segundo tempo, mas ele mudou mesmo a cara do jogo quando ele colocou o Fabrício Bruno no lugar do Eder Rascaeta. Ele conseguiu ali dar uma brecada, né, no sistema ofensivo do Atlético, conseguiu ali neutralizar o Atlético ofensivamente falando, e depois ainda ele colocou o Plata, né, e o Plata. Então que a gente precisa nesse momento de levantar a cabeça, olhar para frente. Eu acho que não tem como não ficar chateado, tá todo mundo chateado, eu tô chateado, o torcedor tá chateado, a gente tem o direito de ficar chateado, até porque existia uma expectativa muito grande em cima dessa final, jogando contra o Flamengo. O Atlético chegou na final num momento melhor do que o Flamengo, chegou muito melhor taticamente falando, mais preparado. Entretanto, lá no Rio de Janeiro, realmente o Atlético fez um jogo muito abaixo da crítica, o Atlético entrou mole naquela partida, e ali o Atlético perdeu o título, porque hoje o Flamengo entrou muito bem no jogo, o Atlético tentou ali sufocar a equipe do Flamengo, teve as ausências, né, principalmente do Davidson, a gente sentiu muita falta dele no jogo de hoje, do Fausto Vera também, o Otávio, mais uma vez, hoje muito mal no jogo, então, pode passar, né, pelo River Plate nas semifinais da Libertadores. O mesmo eu digo na partida de hoje. No primeiro jogo, o Atlético realmente deu muito mole, o Atlético acabou facilitando a vida do Flamengo. Lá, para mim, o Atlético perdeu para ele mesmo. Hoje não. Hoje o Atlético, dentro das suas limitações, fez um jogo dentro do esperado, teve que se abrir porque precisava de 2 gols, mas acaba perdendo o título por conta dessa postura do Flamengo, que soube jogar com um placar de 2-0, conseguiu levar, assim, o título da Copa do Brasil. Deixa eu ver a opinião do torcedor que tá bravo.
Sim, foi o Atlético que facilitou a vida do Flamengo no primeiro jogo no Maracanã. Claro, o Flamengo não tem nenhum mérito nisso. Inclusive, o Atlético nem chegou a perder o primeiro jogo, né? O Atlético desganhou. Foi uma desvitória. Impressionante, né? O atleticano, como não sabe perder. Sendo que quando chega em final, sempre perde pro Flamengo. Quando interessa, na hora do vamos ver, a perna bambeia. Né? E já teve outras viradas tão difíceis quanto. O Atlético é um time aguerrido. Quando o Fluminense foi 1-0 lá, nós metemos 2-0 neles aqui. Poderíamos ter feito mais, que já teve amplo e total domínio da partida. Qual que foi a diferença daquele time do Fluminense contra esse time do Flamengo? Vontade. Porque se entrar com vontade, com luta, com garra, se entrar com a cabeça focada, se entrar querendo ganhar, meu amigo, nós vencemos. Eu não tenho dúvida disso. Se o Atlético entrar querendo, a torcida acredita. A torcida tá indo empolgada. Torcedor atleticano não quer perder pro Flamengo. Não queremos perder pro Flamengo. Ganhamos uma final bomba. Enfim, o Everson fez mais uma grande defesa. O jogo foi acabar aos 53. A grande realidade é que o Atlético foi engolido pelo Flamengo. O Flamengo jogou o Flamengo no aspecto partida de futebol, o Flamengo no aspecto o que estava sendo proposto, jogou muito mais bola que o Atlético. Entregou muito mais no primeiro jogo e colheu seus frutos. O Atlético no segundo jogo foi legal, mas não dominou o jogo de uma maneira. O Flamengo teve, claro que diante de uma defesa muito aberta e exposta, né, o Flamengo teve muito mais oportunidades que o Atlético. O Flamengo estava muito mais próximo do gol que o Atlético, porque o Atlético estava muito exposto, estava muito aberto. Óbvio que isso daí entra na conta, isso daí entra na situação, mas verdade seja dita, o Atlético, hora nenhuma, mereceu ganhar o jogo. Não demonstrava capacidade para isso, não mostrava aptidão para isso, não mostrava que tinha condições de fazer isso. Essa é a grande realidade. Bom, para que você tenha uma ideia, vou mostrar para você aqui, meu amigo torcedor que está do outro lado da tela, os dados da partida, estatísticos. Porque com dados estatísticos a gente consegue enxergar muita coisa. Olha para você ver. O Galo teve 59% da posse de bola, o Flamengo 41%. Nós trocamos 490 passes, Flamengo 240. Nós tivemos um índice de acerto de passe de 83%, Flamengo de 71%. Gravando. Depois eu faço, peraí. Nós tocamos 82 passes errados, Flamengo 69. Nós finalizamos, aí que mostra pra vocês, que é o que eu falo pra vocês. A posse de bola, muitas vezes, ela é mansa e pacífica, ela é rotatória, ela sai de um lado para ir pro outro, o time tá bem fechado. O que o Flamengo fez? Fez o que o Atlético, é isso que me dá raiva, deu raiva no Milito. O Milito, todos os jogos fora de casa ele jogou recuado, e todos os jogos de casa ele jogou pra cima. Contra o Flamengo ele achou que ele podia jogar pra cima. E aí nós tomamos um 3-1. Coisa que se não tivesse esse resultado imbecilizado de jogar pra cima do Flamengo lá, eu falei, todo mundo discordou de mim, o Beto discordou de mim, todo mundo fez, todos os jogos nós jogamos atrás. Lá no Donos da Bola, todo mundo discordou de mim. E aí vocês querem jogar pra cima no jogo contra o Flamengo, que tem uma melhor equipe que todas essas outras? É burrice. É burrice. E assim, o que eu pude perceber claramente, e essa é a grande realidade pra mim, o que eu pude perceber claramente é que o Milito erra na estratégia. E aqui, os números mostram muito isso. 19 finalizações, Flamengo também 19. 7 chutes pra fora. Olha como é gritante a diferença desse jornalista pro outro. Esse aqui já consegue reconhecer os méritos do Flamengo, viu que o Galo não teve chance nessas finais. Felipe Luiz e o time conduziram muito bem. Olha só, então... O Flamengo não ganhou o Carioca em 2022, não. Se eu não tô enganado, o Fluminense ganhou 22 e 23. O Milito pode fechar o ano com 5 títulos. Você tá de brincadeira. Tá doido. Quais 5? Ué, Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e Carioca, pô. Esperança tá por aqui. Hoje o sentimento é tristeza. Perdi a esperança. Se a esperança perdeu a esperança, ô, Eduardo, quem vai ter? Se a esperança fala que perdeu a esperança. Meu Deus do céu. 0, Flamengo 1, vale pela finalíssima da Copa do Brasil 2024. Acabando de chegar da Arena, a gente começa esse pós-jogo, claro, né, com uma derrota doída, dolorida, né? O Atlético não teve força diante do Flamengo para reverter essa situação e acabou perdendo mais uma vez por 1-0. E essas imagens aí refletem muito o que foi o ambiente da Arena MRV após
né, a derrota do Atlético, a conquista do Flamengo do seu pentacampeonato, a primeira volta olímpica da Arena MRV, mas representa também o que foi antes da partida. Da Libertadores, porque se não for corrigido, se ele insistir em jogar nesse 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2, eu realmente, embora torça muito eternamente, mas eu sinceramente acho muito difícil o Atlético passar pelo Botafogo jogando dessa forma. Por sorte é um jogo só, então tudo pode acontecer, mas que vai ser bem complicado, vai. Flávio, mas o Atlético fez um jogo excepcional contra o River, fez um jogo excepcional contra o Fluminense. Ô, Breno, mas aí, cara, pode ter um pouco de surto dos jogadores. A gente tem que pegar as escalações, ver como é que foi a escalação. Mas você está falando que taticamente está tudo errado, mas ele fez 2 jogos grandes, jogos contra ele, inclusive jogos que, nós não vencemos qualquer um, nós vencemos o River Plate por 3-0. E outra, ele foi lá no Monumental e empatou de 0-0. Não dá para poder falar que ele não está fazendo nada certo, que a tática dele está toda errada, não, Flávio? Não, eu estou dizendo para os 2 jogos contra o Flamengo. Eu até fui não, tudo bem, mas ele utilizou isso com outros times e deu sorte. De repente é porque o Flamengo tem um grande time. Não, mas eu aí. Ou não vai ter mérito o Flamengo? Ou vai ser só demérito para o Atlético? Não, não é demérito, não. Eu acho assim que ele deveria ter mudado, principalmente com o placar adverso de 3-1 lá. Por que o Atlético perdeu lá de 3-1? Ele não analisou? Né? Ele voltou com o time praticamente o mesmo. E claro que não, Flávio. Ele colocou o Zarate, pô. Não, ele mudou o Zarate, jogou pela esquerda. O Alan Franco hoje, hoje jogou na direita, de ponta direita, praticamente o jogo todo. Tudo. Engraçado o Atlético não falar isso. Mas o Flamengo não vai ter mérito? É só demérito do Atlético? E tem jornalista, setorista, que tenta enganar a própria torcida, metendo uma narrativa dessa. É brincadeira. Dizer, mas na Arena MRV também achei que o Flamengo foi melhor. É óbvio que quando você abre com um resultado com 2-0, né, você tem 2 gols de vantagem, o Flamengo soube jogar com isso. A gente passou algo muito parecido 10 dias atrás, contra o River Plate, na Argentina. O Atlético teve uma partida em função do 3-0 que ele abriu na ida, e isso condicionou completamente a partida de volta. Mas a discrepância dos dois a gente vê pelo elenco, né? Pela potência financeira que o Flamengo se tornou. O Flamengo se deu ao luxo de ter um Bruno Henrique no banco de reservas, que entrou no segundo tempo e causou um arraso ali na etapa final, né? Como que joga bola o Bruno Henrique. E isso faz parte do futebol, infelizmente. É um dia de dor, um dia de sofrer, de perder uma final. Mas você vai pegar o histórico do futebol, é isso. Os grandes campeões também têm seus dias de vice, seus dias de tristeza. O banco de reservas que entrou no segundo tempo e causou um arraso ali na etapa final, né? Como que joga bola o Bruno Henrique. E isso faz parte do futebol, infelizmente. É um dia de dor, um dia de sofrer, de perder uma final. Mas você vai pegar o histórico do futebol, é isso. Os grandes campeões também têm seus dias de vice, seus dias de tristeza. Os grandes vencedores são aqueles que sabem perder. No jogo, nem aqui nem lá, né? Alguns times entendem como o Atlético joga, outros não. Outros acham que quem sabe marcar e não vai saber marcar. A proposição de jogo do Flamengo é outra, tem que estudar. Cada adversário joga de um jeito, né? E o Flamengo é cascudo, é time de Copa também, como os outros também são, mas o time do Flamengo é melhor que o time do River. Né? Embora tenha saído da Libertadores, né? Então, assim, o problema do adversário. É o adversário. É clássico. Flávio, você desculpa. Você falar que o elenco do Atlético é bom, você me desculpa. Que o elenco é bom, você me desculpa. Eu vou te perguntar o seguinte: você tira o Hulk e o Paulinho, quem que você coloca no lugar dele? Vamos provar que é bom. Me prova aqui que é bom. Quem que você coloca no lugar do Paulinho e do Hulk? Eu falei que os titulares são bons. E todos os titulares são bons. Você elogiou o elenco. Você elogiou o elenco do Atlético. Você não pode falar que é um elenco ruim. Você falou isso aqui. Então me prove. Eu vou tirar o Hulk e o Paulinho. Quem que você coloca no lugar deles? Eu vou provar para vocês o seguinte. Realmente ficou muito abaixo, né? A gente imaginava que o Atlético seria muito mais competitivo. E, no fato, não foi. Nem lá no Maracanã, que a perda do título acabou acontecendo ali. O Atlético tomou 3-0 ali, teve aquele gol do Allan Kardec, que deu um fio de esperança. E ontem também o Flamengo, mais uma vez, foi melhor. Né? Nós temos que admitir a superioridade do adversário. O elenco do Flamengo é melhor. É melhor. E isso ficou muito claro. Mas não era para ter um abismo tão grande, né? Eu imaginei que eu ia ter um Atlético mais competitivo nesses 2 jogos. Né? O Atlético não foi bem no Maracanã e ontem também, apesar de ter lutado, claro, e tal, mas achei o Flamengo ainda, claro, tinha o resultado a favor e tem muita qualidade o time do Flamengo. O Atlético acabou finalizando 19 vezes, o Flamengo 18 vezes. Né? O Atlético com muito mais posse de bola. Mas o grande nome do jogo foi o Everson. Era para o Atlético ter tomado de 2, 3 gols. A partida do Everson foi uma das maiores partidas com a camisa do Atlético. E ele nem pôde comemorar. Não. Então, inclusive, achei que eu pudesse ter o privilégio de sair pelas ruas aí comemorando. Mas o futebol que
a gente esperava para hoje, o futebol reativo, o futebol de correr atrás do prejuízo causado com a partida do domingo passado, Não deu, né? apareceu. Então, mereceu perder o título. Aliás, mereceu perder o título, mas eu não perco aqui a minha confiança, a minha esperança na reação e especialmente no jogo do dia 30. Eu tenho confiança nele, acredito que a gente vai conseguir reagir. nada do São 3 Botafogo, semanas agora de felizmente. treinamento e o que passou, passou. Tá doído, dói demais da conta. Tá doído, dói demais da conta. Agora, pior é a gente que ficou pelo caminho aí com um jogo só e fica aqui ligando, mandando mensagem e tal, como se tivesse sido campeão de alguma coisa, não foi campeão. E já acha que está no direito de curtir como se tivesse sido o campeão. Quem ganhou foi o Flamengo, que é o time que eu mais tenho antipatia nesse país. Aliás, vou dizer uma coisa que eu já falei várias vezes. O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil, o time da maior torcida, mas é o time mais odiado do Brasil, pelas razões que todos nós E o mais conhecemos. amado também. Perdemos porque merecemos perder. O Flamengo jogou muito mais no primeiro jogo, e hoje nem tanto. Mas o Atlético parecia que estava com medo de marcar o primeiro gol. Enfim, O cara não se deu no que resiste, né? deu, perdemos o título. Não vou perder o sono. E já estou de olho Acho que daqui a vai. 3 semanas no jogo lá de Buenos Aires. Ele perdeu o título do Flamengo, não foi hoje. Perdeu o título do Flamengo nos 2 jogos. O resultado do Rio foi desastroso. Os 3-1 obrigavam o Atlético a fazer 2 gols hoje para pensar em penalidade, 3 para ter o título. O Flamengo entrou para segurar o jogo. O Flamengo fez o jogo dele. Cera, antijogo, bater tiro de meta, o goleiro levava um tempão danado parte? e o Atlético foi entrando na pilha, foi se enervando e fez um jogo ruim hoje também. Não tão ruim quanto o de domingo passado, porque o domingo passado foi péssimo. O domingo passado foi um dos piores jogos do Galo. Jogaram o que Hoje sabe. foi um jogo ruim do nosso time, mas não tão ruim quanto aquele. Então, o que levou o Atlético a perder o título foi a falta de futebol. Nós temos que reconhecer algumas coisas. Nosso elenco o time do Flamengo é melhor do que o do Galo? Não chego a admitir isso, não. Eu reajo. Não chega a admitir? Tá Só que beleza. o time do Flamengo é mais... está junto há mais tempo. Tem jogadores em quantidade e qualidade superiores aos do Galo e perdemos. Tá junto há mais tempo. Tem jogadores que são melhores e superiores. Jogou mais bola nas 2 finais. Então eu tenho a leve impressão de que o time do Flamengo é melhor que o time do Atlético. Mas eu entendo o torcedor do Atlético. Eles criaram toda uma rivalidade com o Flamengo, um ódio, uma raiva. Aí vão, constroem um estádio. Ou talvez receberam o estádio de presente dos Sugar Daddies de vocês para melhorar o primeiro título do galinheiro de vocês é do Flamengo. Isso é bom demais. Isso é cinema, apenas cinema. E aí, torcedor, o que é que tu achou? Deposita suas risadas aqui nos comentários. Tem que zoar o atleticano mesmo, encher o saco a semana toda antes do jogo. O Atlético tenta, mas é o Flamengo que é o penta no galinheiro. Papo neles.